De volta esse programa que sempre traz boas conversas para você aqui pela TV e Rádio Novo Tempo. Obrigado porque você está aí acompanhando aqui o nosso programa. Apesar de 30 anos de corporação, ele defende o fim da polícia nos seus modelos atuais. Mestre em Direitos Humanos, ele é um dos poucos que questionam a alta de taxa de letalidade da polícia. Eu recebo agora o Tenente Coronel Adilson Paz de Souza. Tenente Coronel, muito obrigado pela presença. Eu que fico grato pelo convite e por essa oportunidade de conversar com vocês. São 30 anos de polícia militar. E mesmo com esse tempo todo, como eu disse aqui na abertura, o senhor defende o fim da polícia. Não só a militar, mas fim da polícia como acontece hoje em dia. É o que as pessoas estão chamando de desmilitarização da polícia, é isso? Sim, explicando bem o termo, que o fim da polícia não significa não haver nenhuma polícia. Que essa é uma versão que é colocada junto à população e a população se sente, já está tremendamente assustada com essa questão da violência, insegura e assustada e com o sentimento aflorado. Se você falar que vai extinguir a polícia, ela vai achar que não vai ter ninguém para protegê-la. Não é isso. O modelo atual é um modelo... Ele já existe anterior ao período da ditadura, mas é bom estabelecer que ele foi reforçado nessa formatação no período da ditadura. Nós tivemos uma transição democrática que, ao meu ver, incompleta. Esse modelo persiste, é um modelo totalmente ineficiente. É uma expressão forte, mas você vê que a taxa de esclarecimentos de delitos, de inquéritos que se transformam em efetivas condenações são irrisórias. Mas essa é a principal razão, pelo que o senhor acredita, que a polícia deveria não existir como ela existe hoje? Não, existem outras razões. Primeiro essa questão que o sistema em si é ineficiente, ele está comprovado com ele. Esclarecimento de delito, condenação através de um inquérito bem produzido é muito, muito baixo. E no quesito prevenção de delitos, que é o papel da Polícia Militar também, deixa muito a desejar. Você vê as taxas de crimes, na sua maior parte, elas estão crescendo. Quando existe uma redução, é muito tímida. E a sensação de insegurança é imensa. A população não acredita na polícia, não confia na polícia, não aciona a polícia. Um dado recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicado esse ano, uma pesquisa que consta lá no anuário, esse último anuário do Fórum, apenas 33% das pessoas entrevistadas acionaram a polícia para resolver os seus problemas. E desses 33%, 62% desses 33% se disseram insatisfeitos com o atendimento da polícia. Um dado que eu achei muito interessante, eu não tinha conhecimento até entrar em contato com essa pauta aqui, porque a insatisfação com o trabalho da polícia não vem só da população, mas de dentro mesmo. Foi feita uma pesquisa com 21 mil policiais de todo o país ano passado. Essa pesquisa revelou que mais de 70% deles são a favor dessa desmilitarização da PM. Ou seja, existe uma insatisfação por parte dos próprios policiais. Generalizada. Mas por quê? Nós temos um modelo herdado da ditadura, um modelo hierarquizado, mais fechado. Tem que haver hierarquia em qualquer empresa, claro, mais fechado, e por ser extremamente fechado e baseado no militarismo, cerceia a liberdade, cerceia a possibilidade de participação mais efetiva, maior liberdade de ação, de contribuição dessas pessoas na produção do resultado final. É muito comum eles receberem a ordem sem poder questionar, sem poder adicionar algo ou criticar ou comentar. Isso é fato. Mas um outro problema que eu defendo o fim do modelo atual é que as duas polícias, civil e militar, elas não colaboram entre si. Elas competem, elas não colaboram. Quem sai perdendo? As polícias e a população em geral. Ou seja, a polícia civil com a militar não trabalham de uma forma sinérgica. Não. Existe até uma competição entre as duas instâncias. Existe a competição e existe a desconfiança. O trabalho é feito duas vezes. Na maioria das vezes, o trabalho realizado por uma das polícias não é aproveitado pela outra. E por não haver confiança, não existe troca de informações. O discurso oficial passa a ideia de que está tudo bem, mas não está tudo bem. Existe um clima de desconfiança e não há colaboração, de fato. Eu posso afirmar isso com 30 anos de serviço.
E as pesquisas, os dados, as entrevistas que surgem mostram justamente o contrário. E isso traduz no quê? Baixos dados de eficiência, como eu citei no começo da nossa conversa. O senhor já citou 2 ou 3 vezes aqui, nesse pouco tempo que a gente está conversando, a ditadura. Agora, a polícia, como ela está estabelecida, ela não começa com a ditadura militar. Não. A polícia existia antes. Sim, desde a época do Império. Agora, o que aconteceu? A ditadura transformou um pouco o modo de operação da polícia e a gente tem essa herança até hoje? É isso? Sim, e isso as polícias, não Tanto só a civil quanto a militar. Não tenha dúvida. Efetivos da Polícia Civil e da Polícia Militar foram empregados pelas Forças Armadas na captura e tortura dos chamados subversivos, os ditos terroristas, o pessoal que questionava o regime militar por diversas maneiras. Efetivos da Polícia Militar atuaram com efetivos das polícias militar e civil, com efetivos das Forças Armadas, treinadas por franceses e americanos em métodos de tortura, interrogatório e no combate à subversão. A doutrina importada dos Estados Unidos é a doutrina da segurança nacional, a doutrina do inimigo. E nós temos hoje, presente no discurso de diversas autoridades e na fala dos policiais, a questão do inimigo a ser combatido. É muito comum o discurso, nós temos que retomar o território, nós estamos em guerra contra determinada facção, o território é ocupado pelo inimigo, nós temos que retomar. No Rio de Janeiro, aquelas operações conjuntas com as Forças Armadas, agora 2006, 2007, retomada no Morro do Alemão, que termina com aquela cena apoteótica do hasteamento da bandeira nacional e de uma unidade da Polícia Militar do Rio no topo mais alto do morro. Isso é típico de guerra, de cenário de guerra. Nós não podemos entrar e manter esse discurso da guerra, que é o discurso do inimigo a ser combatido, que é da doutrina de segurança nacional. Esse treinamento, essa visão que foi implementada dentro da polícia, civil ou militar, de que existe um inimigo a ser combatido, estamos vivendo um processo de guerra, isso perdura até hoje e isso faz com que, inclusive, quando o policial entra em contato com esse inimigo, entre aspas, ele entre até com uma possibilidade maior de violência, por exemplo. Não, a questão é a questão da morte, porque senão... Eu entrevistei policiais durante o meu mestrado e consta no meu livro também. E um deles me disse com toda clareza, ao adentrar ao serviço, iniciar o meu turno de serviço, eu estava adentrando em território inimigo, no campo de batalha. E num campo de batalha, ou você mata... Ou morre. Não me peça para interceder pela vida do inimigo, porque o inimigo a gente mata. Essa é a lógica da doutrina de segurança nacional. Esse policial não sabe, com certeza ele não vai saber explicar para você que isso é doutrina de segurança nacional, mas essa é a informação que chega de maneira informal ou formal, não sei. Essa é a informação que ele tem. E isso é insensado por discurso de autoridades que reforçam esse discurso da guerra. É lógico, Wagner, existem marginais muito bem equipados, com potencial de lesividade alto, mas o policial que representa o Estado, ele não pode entrar nesse discurso de guerra e tecer, e já a priori, a ideia de que determinado território, uma favela, um morro, determinado bairro é um território inimigo, porque todos são inimigos em potencial. Quem está armado e quem não está, quem correu por susto ou quem correu porque estava com alguma coisa errada. E tem pessoas sendo mortas, infelizmente, em várias ocorrências. Eu tenho dados elevados aqui. Nos primeiros meses desse ano, o Estado de São Paulo registrou 185 mortos em confrontos com policiais militares em serviço. Uma média de 2,05 pessoas mortas por dia, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. E esse é o maior número de um primeiro trimestre nos últimos 12 anos. Por que a polícia mata tanto? É por isso, por essa visão de que está no território inimigo e está em guerra. E veja bem, o atual secretário da Segurança Pública ele foi questionado pela imprensa o porquê desse número elevado e comparando com o idêntico trimestre do ano passado, em idêntico período, houve um aumento significativo, acho que mais de 40%. Do primeiro trimestre de 2014 para 2015, 40% de aumento. Em torno disso, eu não tenho o número exato, mas foi um número significativo. Qual foi a resposta do secretário? A polícia mata mais porque há mais enfrentamento. Então é a lógica da guerra. Eu tenho certeza que o secretário ele não está estimulando a violência, ele não quer violência. Mas esse discurso pode chegar na cabeça de um policial que já está trilhando esse caminho
que para ele acha que tem que ser o mais bélico possível e o da eliminação do inimigo, como um permissivo para ele continuar atuando. Então, nós temos que ter a devida prudência ao abordar essa questão. Os policiais que eu entrevistei, eles falavam, eu não acredito no sistema, há corrupção. E aí o que acontece, Wagner? No que eles falavam, eu não acreditava mais no sistema, eu seria o sistema, não haveria mais intermediário. Então existe uma descrença do sistema. Meu último posto foi comandar um batalhão na periferia da Grande São Paulo, e para mim foi uma realização profissional. Eu conversava com os policiais e eu falava, vocês não são o sistema. Vocês são apenas uma das engrenagens do sistema. Parte dele. Se o sistema todo não funciona bem, nós temos mecanismos legais para provocar que ele funcione, mas nunca assumam para si a responsabilidade de ser o sistema. Pois é, esse entendimento que eu acredito que falte, né, numa visão geral. Porque quando o policial tem uma atitude como um soldado em guerra, como o senhor está colocando aqui para a gente, ele não está pensando que ele está fazendo o mal, ele está pensando justamente o contrário, de que ele está eliminando um criminoso e diminuindo a criminalidade e trazendo um benefício para a sociedade de um modo geral. Essa sua afirmação é corretíssima. Ele se vê como uma pessoa extremamente útil para a sociedade, tanto é que ele arrisca a sua própria vida, a sua liberdade e o bem-estar da sua família para proteger essa sociedade. Agora, por trás disso também não tem um pouco do sentimento do super-homem? Sim. Então, eu tenho o poder, eu tenho uma arma, eu tenho um distintivo, Sim. E eu estou em nome do Estado aqui, terminando com a criminalidade. Esse é um fenômeno de natureza psicológica muito interessante e os policiais entrevistados, eles disseram, para mim, ter poder de polícia, que é o atributo que o agente público tem, ou o exercício da autoridade é como eu ter superpoderes para proteger a sociedade. Eles faziam isso por idealismo e por entender que para proteger a sociedade, segundo os seus valores, segundo os seus próprios códigos, de qualquer custo, ele tinha superpoderes, inclusive eliminar as pessoas. Eles entendiam que eles eram super-homens e podiam fazer de tudo para proteger a sociedade, como a gente vê nas histórias de quadrinhos dos super-heróis, que fazem de tudo para proteger a sociedade. E muitas vezes esses heróis são ambíguos, melancólicos, que eles não são bem entendidos pela sociedade. Ou a mesma coisa acontece com os policiais militares, que é comum o discurso deles. Nós nos arriscamos, nós nos colocamos na linha de frente para levar tiro, muitos dos nossos companheiros morrem, nós fazemos coisas que podem nos levar para a cadeia e a sociedade não nos aplaude, ela se diz que não confia na gente. Por falar em a sociedade não aplaudir, eu tenho um dado aqui que é do Instituto de Confiança na Justiça Brasileira. O índice de confiança. Índice de confiança, isso. 70,1% da população não confia no trabalho das diversas polícias no país. O índice de rejeição que é bastante alto, né? Até se a gente comparar com outros países. Sim. Bom, a polícia tem sido temida pela população. Sim. Ela tem sido mais temida pela população do que pelos bandidos? Eu acho que sim. Podemos afirmar isso? Eu afirmo para você que sim, porque, veja bem, o número de mortes pela polícia nos alegados confrontos, ou os autos de resistência de morte, ou morte decorrente de diversão policial, que é a denominação nova, ela vem aumentando recentemente, de ano a ano. E não tem havido uma diminuição da atividade dos marginais. A proporção do aumento dessas mortes praticadas pela polícia está aumentando numa proporção elevada. E determinados delitos, quando cai a incidência desses delitos, não é tão elevado assim, mas uma queda que não guarda a mesma proporção relativa à morte. A sensação de insegurança e a atuação desses marginais é a qualquer hora do dia e da noite. Esse remédio não está produzindo efeito, os marginais não estão se sentindo intimidados, não. O que eles fazem, muitas vezes, se uma determinada área está saturada, eles vão atuar em outra. Ok. Mas não inibe essa prática deles, não. Pela nossa conversa aqui, eu estou entendendo que o seu pensamento, Tenente Coronel, é que realmente a ideologia do policial, ela precisa ser melhor trabalhada. Perfeito. Então, a gente mudar esse procedimento. Não estamos em guerra, estamos combatendo o crime e a polícia é um dos instrumentos para o combate da criminalidade, que a justiça seja feita. Perfeito. Esse é um problema da formação do policial? Também. Eu creio que existe... eu estudei a Educação em Direitos Humanos no curso de formação de oficiais. Existe uma lacuna muito grande em termos de carga horária e
de conteúdo dessas cargas horárias, do curso. Então, existe um problema de má formação, sim, dos policiais militares. Os policiais que eu entrevistei disseram, eu não tinha noção do que era a sociedade que eu ia defender. Nada foi me falado a esse respeito. Na época, nada foi falado para mim, em termos oficiais, ou seja, um currículo, sobre violência policial, sobre as mazelas da polícia, sobre corrupção. Eu fui deparar com isso quando eu estava formado lá na ponta da linha. Hoje em dia, num currículo do curso de Direitos Humanos, existem algumas aulas destinadas à violência policial, já é um avanço. Mas você olha o conteúdo, eu tenho esse currículo, desenvolvimento e aprimoramento de sistemas de controle e fiscalização. Isso é pouco, eu tenho que entender esse mecanismo que gera e faz acontecer essa violência policial. É um tabu, tratar a questão de violência policial dentro da polícia é um tabu. Alguns colegas meus que são instrutores da polícia dizem que eles ficam magoados quando eu falo isso. Porque eles falam, eu falo isso em sala de aula, eu falo isso, eu abordo isso toda semana em sala de aula. Mas a questão é o seguinte, a minha crítica é a seguinte, não pode ser uma questão de iniciativa pessoal do instrutor A ou B. Tem que ser uma questão de uma posição institucional. Nós, instituição, vamos abordar essa questão da maneira mais transparente possível para preparar o nosso jovem que irá para a rua, que ele poderá se deparar com isso e quais são os mecanismos para ele evitar isso e não se contaminar com isso. Isso teria que ser uma delimitação do Estado e a partir do Estado isso passa para a formação desses policiais. Agora, a má educação por si só, ela não é por si só responsável por esse alto grau de letalidade, mas passa por ela também. Olha, eu até perguntei sobre esse aspecto da formação, porque a gente imagina que um policial ele recebe nessa formação o intuito de que ele precisa agir quando ele está num confronto e ele recebe uma educação para reagir apenas quando há uma real ameaça. Sim. Agora, dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o número de suspeitos mortos, 185 nesse primeiro trimestre, né? Foi maior do que o de feridos, 105. Então, tem uma relação, não sei se eu estou interpretando esses dados aqui da melhor maneira possível, mas se eu tenho 185 existe a opção mortos, pela morte. E 105 feridos, eu estou matando mais do que ferindo. Sim. E é interessante, Wagner, que existem alguns paradoxos aí que a gente precisa analisar, né? Primeiro, não se generaliza e coloca todos os policiais militares nesse patamar. Claro. Primeira coisa, até por uma questão de justiça e de isenção. Segundo, a polícia, quando é questionada sobre os altos graus de letalidade, ela apregoa, nós temos o policiamento comunitário e nós utilizamos e empregamos o método Giraldi. Fantástico. Só que tem um problema, o método Giraldi, eu fiz esse método, eu participei desse método Giraldi de treinamento pela primeira vez em 2002 e já existia, ele treina o policial para acertar as áreas não vitais, as menos as que não vão causar morte no impacto. Então, ombro, braço, mão, virilha. Você ganha mais pontos no treinamento, maior nota se você acerta essas áreas, que é para você ser condicionado numa reação a acertar essas áreas não vitais. O que acontece é que mesmo tendo esses treinamentos, os policiais acertam as áreas vitais. É um paradoxo. Então, não estou falando que o policial seja mal por ser mal, não é isso. Existe uma doutrina que está lá, talvez até no subconsciente, orientando. Olha, inimigo se elimina, não fere. A gente está vivendo um momento desde 2013 onde a população tem se manifestado um pouco mais, tem ido às ruas e tudo mais. E com os policiais militares existe uma forte crítica da sociedade, inclusive nas manifestações também. Sim. Agora, um contraponto aqui. A gente há pouco teve uma crítica muito forte por parte da ação dos policiais quando houve aquela greve no Paraná dos professores. Sim. Então a gente viu a cena dos policiais atacando os professores. Barbárie. É barbárie? Eu pergunto pelo seguinte, existe lá um isolamento. Olha, daqui vocês não podem passar, professores. Se manifestem, até aqui é o seu direito. Se os professores estão invadindo esse espaço onde esse policial precisa proteger, ele não está fazendo o papel dele de proteger essa área que não pode ser invadida pelos professores? Porque aí, Tenente Coronel, só eu fico pensando o seguinte, é obrigação dele proteger. E aí a sociedade, a mídia mostra, professores, não tem um ser mais idolatrado do que um professor, sendo atacado por um policial que já tem essa imagem forte de violência. Aí a gente não coloca um pouco mais
de combustível nessa chama que já é muito grande? Mas acontece, Wagner, e eu sou policial militar, eu trabalhei no Tropa de Choque no começo da minha carreira. Existe uma questão muito séria, que é a questão da proporcionalidade do uso dos meios. Uhum. Então, a Polícia Militar, os efetivos, eles são treinados ou deveriam ser treinados para usar os meios necessários na sua proporção. O que nós vimos no Paraná foi uma reação ou uma ação da polícia totalmente desproporcional. A ponto, e eu estive no Paraná participando de debates logo depois desse evento, do próprio secretário da Segurança Pública, que havia instigado esse clima de guerra, quando começou a ação da polícia, sair correndo atrás dos policiais tentando fazer parar aquilo, só que não tinha mais como parar. Uhum. Usar cão pitbull em manifestação, isso eu nunca vi na polícia de São Paulo. E nós conhecemos, não precisa ser um expert em sinofilia para saber que cão pitbull é totalmente indócil. Usaram para agredir professores. Munição de borracha, existem normas internacionais e normas nacionais, e as próprias polícias têm as suas próprias normas internas, que munição de borracha é em áreas não vitais, quer dizer, da cintura para baixo, que é para imobilizar. Essa seria a ação. E, no entanto, as munições de borracha são usadas na cabeça e no peito. Então, essa questão da falta de proporcionalidade, Wagner, é que faz com que a ação da polícia não seja legítima e que a polícia mereça receber essa crítica. Um relatório da Anistia Internacional divulgado essa semana apontou que 80% dos 220 casos de homicídios cometidos por policiais em 2011 no Rio de Janeiro permaneciam em aberto até esse ano 2015. Sim. 80% dos casos. Apenas um foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público. Sim. Por que não há investigação e por que não há punição? Acontece que nós temos um sistema que privilegia essas mortes produzidas pela polícia. O inquérito é mal produzido, ou sequer é produzido com esse dado da Anistia Internacional. O Ministério Público não oferece denúncia, pede o arquivamento, e o juiz concorda com o arquivamento. E os poucos casos julgados chegam com pouca prova no júri e os policiais, na sua grande maioria, são absolvidos. Wagner, nós não rompemos com a ditadura. Tem gente que não gosta que eu fale isso. Nós não rompemos com a ditadura. Nós não fechamos o ciclo da redemocratização do país e nós estamos pagando a conta disso. Já que é o inimigo, então pode. Essa é a questão. Eu estou fazendo uma afirmação a mais simples possível para tentar traduzir esse sistema. É inimigo, pode. E vou mais, os advogados no júri, eles fazem a vítima do homicídio virar a responsável pela própria vítima. Se tinha passagem pela polícia, pronto, mereceu morrer. Se conhecia alguém que era traficante, o usuário, pronto, merecia morrer. Se conhecia alguém que frequentava a boca de fumo, de droga, pronto, merecia morrer. Se estava perto de uma boca de fumo, pronto, estava em lugar errado, merecia morrer. Isso é um fenômeno que o professor Michel Missi, da Federal do Rio de Janeiro, chama de processo de sujeição criminal. A própria vítima é culpada pela sua morte, o policial é absolvido. Isso sedimenta um sistema de exclusão e de extermínio. Agora, existe um outro fator muito interessante que eu quero abordar, Wagner, é que o policial militar que está nesse caminho, ele se acha prestigiado. Não estou falando que alguém chega para mate, eu nunca presenciei isso. Mas quando tolera, estimula. Quando você vê uma ocorrência que é extermínio e as pessoas aceitam pela versão oficial que foi um tiroteio, houve um confronto, enfim, o policial se defendeu sua própria vida, nessa omissão está estimulando. Só que esse policial, quando é preso, Wagner, ele deixa de ser herói para ser bandido em um segundo. Ele mergulha numa desgraça tão grande. E esse é o tema. O senhor ouviu vários deles? E o policial e os seus familiares também, porque eu acompanhei familiares de policiais presos. Eu sei muito bem a tragédia que se abate. Eu acompanhei policiais presos no presídio militar Romão Gomes. É uma tragédia. Eles falavam, eu estava protegendo a sociedade. Agora eu sou visto como bandido, estou aqui preso. Por quê? Alguns tentam suicídio, tem casos de suicídio em família. É uma tragédia. Esse é o lado B que ninguém conhece e que eu aviso os policiais militares, não entrem nesse caminho. Evitem, porque vocês vão ficar sozinhos. Eu já ouvi uma frase algumas vezes, é uma frase dura, mas diz, bandido bom é bandido morto. Será que esse é
esse conceito silencioso que a gente estava falando antes, que circula no meio, bandido bom é o bandido morto? Essa frase é terrível e essa fala, ela simplesmente traduz o seguinte: mate. Mate. É mais fácil de resolver o problema desse jeito. O caminho é matar. Nós premiamos o extermínio. Essa frase traduz isso. Agora, tem um apelo popular muito grande, porque a população está desesperada, está vivendo numa insegurança imensa. Elas querem alguém como super-herói que resolva o seu problema naquele momento, naquele lugar. Elas não estão pensando no todo. Elas esquecem que elas podem ser a próxima vítima, ou seus filhos, né? Porque o critério é tão subjetivo de quem é o inimigo. Só que elas querem, de alguma maneira, que alguém resolva. Então, não tem uma análise racional, existe o medo. E o medo exerce um importante papel nesse processo da construção do inimigo. Então, existe o medo que é mantido. E realimenta o processo. E até estimulado para realimentar o processo e um processo de dominação social. Tenente Coronel, muito obrigado pela sua presença, pelas suas explicações. De verdade, foi muito bom conversar com o senhor. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Eu agradeço muito o convite e a oportunidade que eu tive de debater esse tema com vocês. A gente fica por aqui com o nosso programa dessa semana. No próximo domingo, às 10 horas da noite, estamos de volta. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a semana que vem.